Você já teve certeza absoluta de uma lembrança só para descobrir que ela nunca aconteceu? Tipo, você jura que ouviu Darth Vader dizer "Luke, eu sou seu pai" em Star Wars, mas a frase real é outra. Isso não é só um erro, é o seu cérebro te enganando. Hoje vamos mergulhar no fascinante efeito Mandela e descobrir por que nossa mente cria memórias falsas. Se você curte desvendar os mistérios da cabeça humana, deixe o seu like agora e se inscreva para não perder nenhum conteúdo como este. Preparado para questionar tudo o que você acha que lembra? Você já ficou intrigado com a ideia de que uma lembrança tão vívida pode ser completamente errada? Isso nos leva ao efeito Mandela, um fenômeno fascinante onde várias pessoas compartilham a mesma memória falsa sobre um evento ou detalhe. O nome vem de uma crença coletiva de que Nelson Mandela morreu na prisão nos anos 80. Só que não, ele foi libertado, virou presidente da África do Sul e faleceu em 2013. Louco, né? Outro exemplo clássico. Muita gente jura que, em Star Wars, Darth Vader diz "Luke, eu sou seu pai". Mas a frase real é "Não, eu sou seu pai". Teste seus amigos e veja se eles caem nessa. Por que tantas pessoas lembram errado a mesma coisa? O efeito Mandela não é só um erro isolado. É algo que nos conecta, como se nossa mente criasse uma realidade paralela. Pense no logotipo da marca de cereais Fruit Loops. Você lembra como Fruit Loops com 2 O no lugar de U? Muitos lembram assim, mas o nome sempre foi com U. Esses casos mostram como memórias coletivas podem nos enganar, mesmo sobre coisas que achamos conhecer bem. E não é só sobre cultura pop. Há quem lembre de eventos históricos ou até detalhes pessoais que nunca existiram. Isso levanta uma questão. Como algo tão pessoal quanto nossas lembranças pode ser tão falível? Vamos mergulhar mais fundo para entender o que está acontecendo dentro do seu cérebro quando ele te prega essas peças. Você já parou para pensar por que tantas pessoas lembram de coisas que nunca aconteceram, como no efeito Mandela? A resposta está no jeito como nosso cérebro lida com memórias. Diferente de uma câmera que grava tudo com precisão, nosso cérebro não registra a realidade como um vídeo. Ele reconstrói memórias toda vez que tentamos lembrar de algo, e isso abre espaço para erros. É como se sua mente fosse um roteirista criativo, às vezes inventando detalhes para preencher lacunas. Essa habilidade vem da plasticidade neuronal, que permite ao cérebro se adaptar e aprender, mas também pode bagunçar as coisas. Por exemplo, imagine que você viu uma foto editada de uma festa de infância com alguém que nunca esteve lá. Com o tempo, sua mente pode incorporar essa pessoa à memória, como se ela realmente tivesse participado. Isso acontece porque o cérebro mistura informações novas com lembranças antigas. Sugestões externas, como perguntas tendenciosas ou conversas com amigos, também moldam o que achamos que vivemos. Já reparou como depois de ouvir uma história repetida vezes, você começa a lembrar dela como se fosse sua? É o cérebro sendo influenciado. Outro fator é a emoção. Momentos intensos, como sustos ou alegrias, fazem o cérebro priorizar sentimentos em vez de detalhes exatos. Por isso você pode lembrar vividamente do medo que sentiu num acidente, mas errar a cor do carro envolvido. Até a cultura e o contexto social interferem, reforçando memórias coletivas erradas, como vimos no efeito Mandela. Isso tudo mostra que nossa memória não é um arquivo fixo, mas uma história que o cérebro reescreve constantemente. E se eu te dissesse que cientistas já conseguiram implantar memórias falsas de propósito? Parece coisa de filme, né? Se o cérebro pode inventar memórias, como os cientistas comprovam isso? A resposta está em experimentos fascinantes que mostram quanto nossa mente é suscetível. Um dos mais famosos foi feito pela psicóloga Elizabeth Loftus. Ela conseguiu implantar memórias falsas em participantes, convencendo-os de que se perderam num shopping quando crianças, mesmo que isso nunca tivesse acontecido. Usando sugestões sutis, como relatos falsos de familiares, os pesquisadores fizeram pessoas lembrarem detalhes vívidos de eventos inventados. Impressionante, né? Outro estudo mostrou como perguntas tendenciosas alteram lembranças. Participantes assistiram a um vídeo de um acidente de carro. Quando perguntados com que força os carros se chocaram, eles deram respostas diferentes do que quando ouviram com que força os carros colidiram. A palavra chocaram fez eles lembrarem o acidente como mais grave, até inventando detalhes, como vidro quebrado que não existia. Isso prova que a forma como recebemos informações molda nossas memórias. Esses experimentos revelam que memórias falsas surgem mais facilmente em momentos de emoção ou pressão, quando o cérebro está menos atento a detalhes. E não é só com indivíduos. O efeito Mandela mostra como grupos inteiros podem ser influenciados por sugestões coletivas, como rumores ou mídia. A ciência deixa claro, nosso cérebro é vulnerável
e isso tem consequências sérias. Agora que sabemos como memórias falsas são criadas e comprovadas pela ciência, vem a grande questão. Como isso impacta a nossa vida? As consequências vão muito além de confundir uma frase de filme. Em tribunais, por exemplo, testemunhos baseados em memórias falsas já levaram a condenações injustas. Imagine alguém jurando que viu um suspeito, mas a lembrança foi distorcida por sugestões policiais ou estresse. Casos assim mostram o peso de confiar cegamente na memória. Fora da justiça, memórias falsas alimentam desinformação em massa. Pense no efeito Mandela. Uma ideia errada, como a morte de Mandela nos anos 80, pode se espalhar por grupos inteiros, reforçada por conversas ou redes sociais. Isso cria realidades distorcidas que afetam opiniões e até decisões políticas. Já parou para pensar quantas verdades que você acredita podem ser memórias coletivas erradas? No dia a dia, isso também nos faz questionar escolhas pessoais. Você já brigou com alguém por lembrar de uma conversa que nunca aconteceu? Ou tomou uma decisão baseada numa lembrança que não era tão precisa? Nossa confiança nas memórias molda nossas ações, mas nem sempre elas são confiáveis. A boa notícia? Você pode se proteger. Sempre que possível, busque evidências objetivas, como fotos, mensagens ou documentos, antes de tomar decisões importantes. Depois de explorar como o efeito Mandela e as memórias falsas bagunçam nossa cabeça, fica claro que nossa mente é um mistério fascinante, não é? Recapitulando, vimos que o efeito Mandela acontece quando grupos compartilham lembranças erradas, como a frase errada de Star Wars ou a morte de Nelson Mandela. Descobrimos que nosso cérebro reconstrói memórias, misturando fatos com sugestões, emoções e até influências sociais. Estudos científicos como os de Elizabeth Loftus provam que é fácil implantar memórias falsas, e isso tem impactos sérios, desde erros em tribunais até a disseminação de desinformação em massa. Então, o que isso significa para você? Primeiro, nossas memórias não são perfeitas. Elas são mais como histórias que nosso cérebro reescreve, e isso pode mudar como tomamos decisões ou vemos o mundo. Quer um exemplo prático? Antes de confiar cegamente numa lembrança importante, como uma discussão ou um evento marcante, cheque os fatos. Olhe fotos, mensagens ou pergunte a outras pessoas envolvidas. Essa simples atitude pode te salvar de mal-entendidos ou escolhas erradas. Mais do que isso, entender as memórias falsas nos faz questionar: o que é realmente verdade na nossa vida? Agora quero ouvir você. Já passou por uma memória falsa que te deixou de queixo caído? Ou notou o efeito Mandela em algo que você jura que lembra diferente? Conta nos comentários porque essas histórias são incríveis e ajudam a gente a entender melhor nossa mente. Se curtiu essa jornada pelos truques do cérebro, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar explorando os mistérios da mente humana com a gente. Vamos juntos descobrir o que mais nossa cabeça esconde. Até o próximo vídeo.